Oi pessoal, bora para mais um vídeo de Lendo a Bíblia em um ano. Hoje nós iremos ler do capítulo 14 ao capítulo 15, então já pega a sua Bíblia, o seu plano de leitura, o seu caderninho e bora. Mas antes, vamos orar. Papai, muito obrigada por essa oportunidade onde estamos aqui buscando conhecer e aprender mais sobre o Senhor, sobre a Tua verdade. Espírito Santo, nos ajude a entender, ministra os nossos corações, transforma as nossas vidas e que tudo que nós estamos aprendendo durante todos esses dias nós venhamos executar e aplicar no nosso dia a dia para a glória do Teu nome, Jesus. Ser conosco, é isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Capítulo 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jofiné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes, e disseram a toda a comunidade dos israelitas: A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agrada de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: Até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: Então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles, e falaram disso aos habitantes dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás com este povo e que te veem face a face. Senhor, que a tua nuvem para sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se examinares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: O Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora, que a força do Senhor se manifeste segundo o prometeste. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta gerações. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: Eu o perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram dessa vez, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas, como meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: Juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num.
Mas, quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão no deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia, que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto. Aqui morrerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele, ao espalharem um relatório negativo. Esses homens, responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra, morrerão subitamente de praga perante o Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviverão. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: Subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: Por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada. Visto que deixaram de seguir o Senhor, ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então, os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até Hormá. Capítulo 15. O Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Quando entrarem na terra que dou a vocês para sua habitação e apresentarem ao Senhor uma oferta de bois ou de ovelhas preparada no fogo como aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício, para cumprir um voto, ou como oferta voluntária, ou como oferta relativa a uma festa, aquele que trouxer a sua oferta apresentará também ao Senhor uma oferta de cereal de 1 jarro da melhor farinha amassada com 1 litro de óleo. Para cada cordeiro do holocausto ou do sacrifício, prepare 1 litro de vinho como oferta derramada. Para um carneiro, prepare uma oferta de cereal de 2 jarros de melhor farinha com 1 litro de óleo, e 1 litro de vinho como oferta derramada. Apresente-a como aroma agradável ao Senhor. Quando algum de vocês preparar um novilho para o holocausto, ou para o sacrifício, para cumprir voto especial, ou como oferta de comunhão ao Senhor, traga com o novilho uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada, com meio galão de óleo. Traga também meio galão de vinho para a oferta derramada. Será uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Cada novilho ou carneiro ou cordeiro ou cabrito deverá ser preparado dessa maneira. Façam isso para cada animal, para tantos quantos vocês prepararem. Todo o que for natural da terra deverá proceder dessa maneira, quando trouxer uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. E se um estrangeiro que vive entre vocês, ou entre os descendentes de vocês, apresentar uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo. A Assembleia deverá ter as mesmas leis que valerão tanto para vocês como para o estrangeiro que vive entre vocês. Este é um decreto perpétuo pelas gerações que perante o Senhor valerá tanto para vocês quanto para o estrangeiro residente. A mesma lei e ordenança se aplicará tanto a vocês como ao estrangeiro residente. O Senhor disse ainda a Moisés: Diga aos israelitas: Quando vocês entrarem na terra para onde os levo e comerem do fruto da terra, apresentem uma porção como contribuição ao Senhor. Apresentem um bolo feito das primícias da farinha de vocês. Apresentem-no como contribuição da sua colheita. Em todas as suas gerações, vocês apresentarão das primícias da farinha uma contribuição ao Senhor.
Mas, se vocês pecarem e deixarem de cumprir todos esses mandamentos, tudo que o Senhor ordenou a vocês por meio de Moisés, desde o dia em que ordenou e para todas as suas gerações, e se isso for feito sem intenção e não for do conhecimento da comunidade, toda a comunidade terá que oferecer um novilho para holocausto de aroma agradável ao Senhor. Também apresentarão com sua oferta de cereal uma oferta derramada, conforme as prescrições, e um bode como oferta pelo pecado. O sacerdote fará apropriação por toda a comunidade de Israel, e eles serão perdoados, pois seu pecado não foi intencional, e eles trouxeram ao Senhor uma oferta preparada no fogo e uma oferta pelo pecado. A comunidade de Israel toda e os estrangeiros residentes entre eles serão perdoados, porque todo o povo esteve envolvido num pecado involuntário. Se, contudo, apenas uma pessoa pecar sem intenção, ela terá que trazer uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará apropriação pela pessoa que pecar, cometendo uma falta involuntária perante o Senhor, e ela será perdoada. Somente uma lei haverá para todo aquele que pecar sem intenção, seja ele israelita de nascimento, seja estrangeiro residente. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro residente, insulta ao Senhor e será eliminado do meio do seu povo, por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos. Terá que ser eliminado. Sua culpa estará sobre ele. Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia do sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram-no a Moisés, e Arão e a toda a comunidade, que prenderam porque não sabiam o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés: o homem terá que ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim, toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Assim, vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Agora vamos orar. Papai, muito obrigado por esse tempo onde nós fomos lembrados sobre a tua verdade e nesse momento nós te pedimos perdão. Nos perdoa porque muitas vezes nós nos revoltamos contra o Senhor só porque o Senhor não age da forma que nós achamos que o Senhor deveria agir. E quem somos nós para ditar como o Senhor deve fazer as coisas? Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós temos o coração orgulhoso, ganancioso, somos filhos ingratos, papai. Espírito Santo, nos ajude a ser transformado cada vez mais pela tua palavra. Que nós não venhamos esquecer que não é nós que ditamos como que devemos viver, mas é sim a tua palavra, Senhor. E que assim como Caleb, nós possamos servir ao Senhor com integridade e fidelidade, honrando o Senhor, obedecendo a tua palavra. Espírito Santo, continue ministrando aos nossos corações, é isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Bom, agora você já sabe, tira um tempo para meditar sobre aquilo que a gente aprendeu. E é muito importante a gente meditar e pensar como a gente pode aplicar aquilo que a gente tem aprendido no nosso dia a dia. Te vejo amanhã, um beijo e tchau!